Oi, gente, essa aqui é a estreia de um podcast, ou pelo menos uma tentativa de podcast. Eu vou tentar emplacar isso aqui no Spotify. E a gente vai falar aqui sobre São Paulo. Eu sou o apresentador, mas tem o César, que também comanda esse canal. E a gente está aqui para falar sobre São Paulo. Em alguns vídeos pode ser que o César dê algum palpite, alguma coisa, mas em suma, sou eu que estou aqui apresentando o podcast. No episódio de hoje eu vou fazer uma análise sobre o elenco do São Paulo, falar sobre os jogadores e sobre essa participação deles na primeira parte da temporada. Eu vou falar de todos, tá? Vou dar nota para cada um e também no final do vídeo vou dar nota para o time, pro Carpini e pro Zubeldia, os dois técnicos no ano. Também teve o Milton Cruz, mas ele só fez um jogo, então não importa. Tá? Então, vamos começar pelos goleiros. O goleiro Rafael, né, que veio do Atlético Mineiro, ele era o quê? O terceiro reserva, chegou no ano passado, fez uma boa Copa do Brasil, fez um bom Brasileirão e tomou muitos poucos gols, né, com Dorival, teve muitos jogos sem sofrer gols. Esse ano, eu não, melhor por enquanto, não dá pra dizer, eu acho que o do ano passado, a participação dele no ano passado foi melhor, só que ele tem feito um bom 2024, tá? E a nota que eu dou pra ele é 8. Ele tem sido extremamente seguro e, claro, ele providenciou o título contra o Palmeiras da Supercopa. Ele que fez as defesas. Ele passa muito segurança para a zaga e ele tem muitas defesas importantes, como eu acabei de dizer, na Supercopa, que ele defendeu pênaltis. Eu acho que ele defendeu algum pênalti do Rafael Veiga, né? Eu acho. Eu não lembro, mas o Rafael Veiga adora perder pênalti contra o São Paulo. Então, Rafael, muito bom começo de temporada. Nota 8 para ele. E para o Jandrei, ele nos jogos não comprometeu, né? Ele evoluiu desde o Rogério Ceni, né? Que ele entrou no time quando o Rogério Ceni estava, né? E ele evoluiu muito. Ele falhava muito, ele era meio inseguro. Só que ele tem evoluído com o Dorival. Eu acho que ele foi ok. Com o Carpini, eu acho que ele jogou um jogo, o Carpini, né? Mas com o Zubeldia, ele foi muito seguro. Ele, desculpa. Agora, nesse período da Copa América, que o Rafael não vai poder estar jogando como titular, eu acho que dá para confiar no Jandrei. Sobre a lateral direita, a gente tem muitas opções na lateral direita. Temos três, né? Temos o Igor Vinícius, o Moreira e o Rafinha. Mas eu acho que é uma situação meio complicada. Por quê? Igor Vinícius. Ele erra muito, ele tem muitas falhas. Ele ajuda, mas ele erra muito. Então, eu vou dar uma nota 7 para ele. Ele tem que melhorar e melhorar demais, porque ele falha. Nota 7 para ele, né, para o Igor Vinícius. E sobre o Moreira, por exemplo, ele já falhou várias vezes no jogo contra o Cruzeiro. Teve um bom começo com o Carpini. O Carpini jogou poucas vezes, né? Mas ele teve alguns bons jogos com o Carpini. E com o Zubeldia, ele não engrenou. Sinceramente, o Moreira, eu espero muito dele. Ele teve um bom começo, só que fez um péssimo jogo contra o Cruzeiro e não aparece muito com o Zubeldia, mesmo estando disponível. Então, o Zubeldia prefere o Igor Vinícius, não é surpreendente, pelo jeito, né? A postura do Moreira nos treinos. Enfim, uma nota 6,5 para ele, tem que melhorar. O Rafinha fica sem nota, ele jogou o quê? 3 jogos? O último jogo dele foi na Supercopa. Eu acho que teve uma lesão minimamente séria e deve voltar no final, meio do ano. Vai fazer poucos jogos esse ano, porque é o último ano dele também, né? Já tá com uma certa idade, então poucos jogos pode ser que seja importante se a gente avançar lá para semifinal, final de Libertadores, não sei, ou de Copa do Brasil, ou também pode dar brasileiro, não sei se a gente vai disputar alguma coisa no brasileiro esse ano. Com o Dorival, com o Rogério, com o Crespo, a gente não disputou nada, mas pode ser que esse ano dê alguma coisa com o Zubeldia, porque o Zubeldia tem mostrado potencial, né? Enfim, o Rafinha pode ajudar nisso. Então, eu deixo o Rafinha sem nota. A lateral esquerda, por incrível que pareça, mesmo tendo só dois jogadores, e a diretoria está procurando algum outro jogador, não sei se vai encontrar, tá tentando encontrar um lateral esquerdo desde, sei lá, 1987. Não consegue encontrar. O Wellington, eu acho que ele tem algumas falhas, ele erra muitos cruzamentos, só que ele tem ajudado muito nesse início, né, meio de ano, e não comprometeu. Eu acho que tá seguro, e por isso que a gente tá com menos problema na lateral esquerda do que com a lateral direita. Eu acho que a lateral direita tá mais problemática. Uma nota 7,5 para o Wellington e para o Patrick. Ele teve um começo muito ruim com o Rogério Ceni e não entregou muita coisa com o Dorival. Ele era meio cru, tal, não entregava muita coisa.
terceiro reserva, né, na época do Caio Paulista. Terceiro reserva. Agora que é o reserva, eu acho que ele melhorou demais. E eu deixo a mesma nota para ele do que a que eu dei pro Wellington. Eu deixo uma nota 7,5 pro Patrick. Fez jogos, alguns jogos, porque o Wellington se lesionou em algum momento, pelo que eu me lembro. Mas o Patrick jogou mais jogos do que, sei lá, no ano passado eu acho que o Patrick jogou mais esse ano. E tá entregando bem. Ele mantém o nível do Wellington e às vezes até melhor. Ele dá bons passes, ele tem uma boa visão de jogo e é seguro defensivamente. Ele é melhor defensivamente do que ofensivamente. Talvez ele precise melhorar um pouco mais o retrospecto ofensivo dele. Só que defensivamente ele tem ido bem. Eu espero muito desse jogador, tá? E eu espero que ele evolua mais. Zagueiros, Arboleda tem feito. Ele é regular. Desde que ele chegou no São Paulo em 2017. Eu não lembro se ele chegou quando o Dorival estava comandando o time na primeira passagem, só que ele chegou naquele ano. Ele sempre foi regular, sempre foi regular. É o melhor zagueiro do São Paulo na década passada e nessa provavelmente vai ser. 7,5 para ele. Por quê? 7,5 por quê? Você me pergunta. Ele não é o melhor zagueiro? Acho que não. Acho que o posto de melhor zagueiro nesse ano é do Alan Franco, que me surpreendeu muito. Ele era muito inseguro, chegou no ano passado, muito inseguro mesmo, com o Rogério Ceni, Dorival. E ele jogou, acho que nos últimos jogos com o Carpini e foi bem. Mas o Carpini tomava gol à beça, né? E o Alan Franco tá invicto há muito tempo, desde setembro do ano passado. Não perde jogo com ele o São Paulo. Enfim, 8,5 para o Alan Franco. Ele é o melhor zagueiro da temporada e o principal motivo da melhora defensiva com o Zubeldia vem dele, porque é um ótimo zagueiro. 8,5, né? Então a gente não gastou dinheiro contratando ele. Eu acho que gastou dinheiro não, perdeu o dinheiro. Gastar a gente gastou. Só que eu acho que foi um bom investimento. Diego Costa, 6,5, precisa melhorar muito. Se quiser disputar alguma titularidade, tá deixando a desejar. Eu esperava mais dele. Ele teve um bom retrospecto com o Diniz. Ele, para mim, foi muito mal com o Rogério. Daquela final de Córdoba contra o Tajeres, não, né? Tajeres não. Contra o Del Valle, lembrei, do Suco. Né? Ele fez uma péssima final junto com o Léo Pelé, ou Péu Lelé, né? Depende, hoje tá no Vasco, passando vergonha lá. 6-1 Flamengo, tá aquela coisa toda. 6,5 pro Diego Costa. Ferrarese regular. Eu acho que ele foi muito bem no ano passado, ele não decepcionou esse ano. Enfim, ok, 7 pro Ferrarese. Se ele tiver chance, eu espero que ele continue mostrando bom retrospecto, talvez até evolua. Volante, Pablo Maia, eu acho que ele não começou muito bem, também porque estava com o Carpini, né? Vamos combinar, todo mundo fazia gol no São Paulo do Carpini, mas o Pablo Maia, eu acho que é um ano regular, não é nem péssimo, nem muito bom. É um ano regular, 7 para ele. Alisson, melhor volante da temporada, 7,5 para ele. Eu não dou uma nota maior porque eu não acho que ele é, nossa, ótimo, excelente, e nem acho que ele é medíocre. Ele é bom, ponto. 7,5 pro Alisson, me surpreendeu muito, volante excelente. Talvez vá até para a seleção em algum momento, talvez o Dorival leve ele em algum momento, porque o Dorival que inventou o Alisson como volante, né? Então talvez o Dorival dê essa retribuição. Bobadilha, apagado. Com o Carpini ele nem jogou, até onde eu lembro. E com o Zubeldi ele joga aí, porque agora não tem o Pablo Maia, que se lesionou, mas ele tá apagado. Eu espero mais do Bobadilha, ele chegou nesse ano, né? Então ele vai ter um período aí para mostrar. O Alan Franco também demorou para talvez ele tenha um problema de adaptação, o Bobadilha, o mesmo que o Alan Franco teve. Então, esperar ele se adaptar agora para ele mostrar um futebol melhor. O Luiz Gustavo teve um bom começo, mas a lesão atrapalhou ele e agora ele está se recuperando. Eu acho que vai ser muito importante, porque a gente está sem Pablo Maia e deve ser Luiz Gustavo e Alisson, né? Nesse período da Copa América, eles devem ser os titulares, Luiz Gustavo e Alisson. Meias. Olha, eu acho que meias esse ano tem sido um probleminha. Meia, né? Não volante. Eu acho que o volante não tem sido um problema. Uma meia. Rames Rodrigues. O que eu posso falar sobre Rames Rodrigues? O Rato, início excelente. Teve uma lesão, olha que coisa, né? Todo mundo acha que aqui teve uma lesão, 70% do elenco já teve algum tipo de lesão, ou estava lesionado no começo do ano, ou se lesionou durante o ano. Enfim, nota 8 pro Rato. Nestor, nota 8, ainda não fez gol. Ele não fez gol, né? Não, fez um, sim, contra o Cobressal, acho.
Não fez muitos gols, não deu muitas assistências, só que ele tem feito um ótimo início de ano. Ótima metade de ano. Melhor até do que do ano passado, que ele fez o gol do título contra o Flamengo. Nota 8 para o Nestor. O Galopo, medíocre, nota 6. O Michel Araújo, 6,5, melhor do que o Galopo. Ele faz jogos péssimos e jogos bons. Não faz jogos excelentes, mas faz jogos péssimos e jogos bons. Ele precisa achar algum tipo de equilíbrio, porque é uma disputa difícil. Eu acho que o meio de campo precisa melhorar muito, porque o Rato ainda está se recuperando, né? Então eu espero um pouquinho mais do Michel Araújo. E chegamos ao ataque, que não tem sido um problema para o São Paulo esse ano, já deve ter lá 20 jogos, ele deve ter feito uns 50 gols, mais ou menos isso. Faz muitos gols mesmo com o Carpini, porque também o Carpini, né, o time dele tomava gol para um caramba. Enfim, o Ferreirinha nota 7,5 para ele, teve um bom começo, fez muitos gols, deu assistências, eu acho que até na Libertadores ele foi importante, fez o Cobressal, contra o Cobressal não lembro, mas contra o Barcelona de Guayaquil, que foi um jogo importantíssimo, ele fez um gol. Nota 7,5 para ele. O Eric, eu espero muito do Eric. Ele é jovem, então eu vou esperar. Eu vou esperar, mas ele tá um pouco abaixo, não? Mesmo sendo ponta, o Ferreirinha tem sido muito melhor do que ele. Nota 7 pro Eric. Lucas, o que eu posso dizer sobre este homem? Jogador super importante e decidiu a nossa classificação em primeiro lugar na Libertadores. Já tá quase chegando na artilharia. Não, mentira, que o Luciano já estourou lá. Já a gente fala do Luciano. 8,5 pro Lucas. Se continuar assim, a gente tá em boas mãos no ataque. Caleri, nota 8 para ele, eu já falo aqui que eu acho que essa nota, em todos os anos que o Caleri passou no São Paulo, essa é mais ou menos a nota. Nota 8 nunca sai dessa nota nem para baixo, nem para cima. Ele é um atacante que tem suas limitações, a questão de passe, mas ele é um cara irritante no ataque para qualquer zagueiro. Nota 8 para ele, foi o melhor jogador na Libertadores, eu acho que foi artilheiro, né? Foi artilheiro e 16 jogos na Libertadores pelo São Paulo, 12 gols. Tipo, é o terceiro, é o terceiro artilheiro do São Paulo na Libertadores na história. Genial. Espero que ele continue indo bem na Libertadores. 8 para o Caleri. Luciano, 8 também. Eu acho que essa é a nota dele, mais ou menos. Em 2020 ele fez um começo admirável. Eu acho que uns 9 naquele ano para ele. Só que a nota 8 também eu acho que nunca muda ele nos anos que ele passa aqui no São Paulo. É sempre 8, nem para baixo, nem para cima. Mesmo fazendo alguns jogos horríveis, o Luciano ele se redime, ele faz gol pra caramba, ele é o artilheiro do São Paulo no ano. O Luciano continue assim, só deu uma maneirada nos jogos péssimos. André Silva começou bem, ele fez gol contra o Cobressal lá na época do Carpini. Na época, né? Parece que foi há 15 anos atrás. Não, esses dias aí o Carpini tava. O senhor Thiago Carpini ainda tava. Mas o André Silva tá indo mal. Eu espero mais dele. Motos, legal, né? Moto, barulho de moto. O André Silva, eu espero muito dele, né? Até que um cara jovem, ele acho que deve tá chegando no auge dele agora como jogador, então eu espero bem dele também. Tá muito cansado, né? Porque ele veio direto para São Paulo, ele estava lá no Vitória de Guimarães, eu acho que é esse o nome, e já veio direto para São Paulo, tal, mudou de país, tal, é um problema também. Então vamos esperar ele se adaptar, talvez ele melhore. Nota 6,5 para ele. E Juan, né, que vem sendo muito criticado pela torcida do São Paulo, eu também critico o Juan, erra gols feitos, mas faz gols, fez alguns bons jogos, alguns jogos ruins. O Zubeldia tá apostando nele, então eu tenho uma certa confiança no Zubeldia, tá? Uma confiança bem rápida, claro, porque ele só tem 10 jogos, só que eu confio nele por enquanto. Se ele tá apostando no Juan, então eu vou apostar no Juan também. Ele precisa melhorar, mas ele tem um começo ok, não tá péssimo, nem tá super bem. Então eu espero que ele melhore, claro, e espero que ele faça gols, porque ele é atacante. Ele não é ponta, esse negócio. Ele é atacante, ele é o terceiro substituto do Caleri, segundo substituto do Caleri, né? O primeiro André Silva, na verdade, o Juan tem feito uma temporada melhor que o André Silva. Então agora o substituto do Caleri é o Juan, né? Que coisa. E chegamos às minhas análises finais sobre o time, né? Sobre fazer uma análise aqui do time, né? Na temporada. O Carpini, fazer uma análise sobre o Carpini.
e uma análise do Zubeldia, que ainda está no começo. Calma, torcedor, está no começo ainda. E vamos lá. Média do Carpini, horrível o trabalho, horrível. Destruiu tudo do Dorival, fez um péssimo paulista. Péssimo. Quase ficou em terceiro na classificação da fase de grupos. Isso é inadmissível. Nem o Rogério Ceni, que eu acho que fez um trabalho ruim no São Paulo, nem o Rogério Ceni nunca teve problema de classificação. Nunca para se classificar no Paulista. Então, 5,5 para o Carpini. E o Zubeldia um 7,5 ali, uma nota. Uma nota ok. É que os jogos do São Paulo, os resultados, eles são melhores do que o desempenho. Eu acho. O desempenho é uma nota 7, tá? E os resultados são uma nota 8. Então, por isso que eu fiz a média de 7,5 para o Zubeldia. Eu acho que o desempenho tem muito a melhorar ainda. Eu acho que mais, talvez ofensivamente, alguma coisa assim. Eu acho que entra muito desligado nos jogos. Defensivamente está bem, eu acho que pode manter. Isso é a principal vantagem desse trabalho do Zubeldia, né? É um benefício que ele trouxe junto com ele. A gente tem tomado poucos gols, eu acho que de 10 jogos do Zubeldia, a gente tomou 4. Tá ótimo. Pra mim, tá ótimo. Né? O único problema do Zubeldia é eu acho que aquele jogo contra o Barcelona de Guayaquil, né? Que foi o pior, para mim, foi o pior jogo do Zubeldia. O resto foi bem, alguns menos, alguns mais. Não teve nenhum jogo péssimo assim. Aquele primeiro tempo contra o Cruzeiro foi péssimo, sim, mas o jogo em si a gente ganhou, então não dá pra dizer que foi péssimo. O resultado veio. E sobre a média do time, para finalizar aqui esse vídeo, podcast, não sei se vai ser um podcast, mas o vídeo vai estar saindo, uma nota 7,5 também para o time esse ano. Fez uma boa Libertadores, né, nessa primeira fase de grupos, tem feito um bom brasileiro, um brasileiro surpreendente, está em quarto lugar, tem seus 13 pontos, está um ponto do líder, perfeito, se continuar assim, vai ter muitos jogos no brasileiro nesse período da Copa América. Então tem que manter a regularidade, confio em você, Zubeldia, tá? Enfim, obrigado para todos vocês que assistiram esse vídeo. Eu pretendo continuar fazendo esses vídeos, talvez análise de jogos. Eu não vou fazer mais de, 5 vídeos por semana. Eu vou fazer esporadicamente aqui, porque o Ninguém Nos Conhece parou, né, por muito tempo, já está 4 meses sem vídeo. Então eu espero continuar aqui falando do São Paulo e, claro, falando sobre vitórias do São Paulo. E espero também, até o final do ano, falando sobre títulos, porque aí tem 1, 2, 3 campeonatos para o São Paulo disputar. Então, muito obrigado para todos que assistiram este vídeo /podcast, eu sei é complicado. Obrigado e até a próxima.